Fala, fofuchas e fofuchos, beleza aí, galera? Tranquilo? Estamos de volta aí, né? Seguindo aí a nossa aula. Estamos aí nessa quarentena, todo mundo em casa, contatinho, aquela coisa toda. Mas a vida não para, a gente tem que continuar aí estudando. Então, dentro de casa mesmo, a gente vai estudando aí agora com tecnologia. A gente faz as gravações aí das videoaula e vamos, é a vida que segue aí. Vamos correr atrás. Então vamos dar uma revisão. A gente pretende fazer mais ou menos uns 2 vídeos para poder fechar nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai estar fazendo uma revisão do conteúdo, da primeira parte do conteúdo. No segundo vídeo, a gente corrige os exercícios que estão propostos na apostila, e termina já o conteúdo. A gente fecha a matéria e consegue aí, pelo menos, já está pronto com o nosso primeiro bimestre já fechado. Tranquilo, galera? Então vamos fazer nossa revisão de história. Então a gente vai estar fazendo a nossa revisão de história aí e o conteúdo, a parte de história do nosso conteúdo que a gente vai estar revendo agora vai ser o fim do Império. Quais motivos levaram o Império a acabar? Eu falo assim na sala de aula com vocês, sempre lembro que qualquer tipo de governo, ele se mantém como governo porque tem uma estrutura social embaixo que garante ele. Desde o momento que as pessoas, os grupos, as elites que apoiavam aquele governo, eles param de apoiar, esse governo cai. Vimos impeachment aí no Brasil e isso acontece por quê? Porque a estrutura política ela já não aceita mais aquele modelo de governo. Seja lá qual for o modelo de governo, numa monarquia, numa ditadura, numa república, esse governo ele se faz porque está baseado numa estrutura que apoia ele. A monarquia no Brasil também não era diferente. Dom Pedro II estava apoiado no que a gente chama de tripé social. Os militares, os cafeicultores escravistas e a Igreja Católica. A gente vai ver a etapa do rompimento entre cada grupo desse. A gente vai ver como esses grupos eles se afastam de Dom Pedro II e depois como há uma reunião para se desenvolver uma nova estrutura, uma nova república. Aí na próxima aula a gente vai estar discutindo que república é essa que está nascendo no Brasil. A gente fecha aí até pelo menos aí o primeiro momento da república, que a gente chama de República da Espada. Hoje a gente vai ver o fim desse império, como ele acaba. Tranquilo até aí? O primeiro pilar aí, os cafeicultores. Vamos dar uma olhadinha agora por que os cafeicultores, porque a elite cafeicultora abandona Dom Pedro II e parte em direção ao movimento republicano. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender a estrutura econômica brasileira, fundamental. Você vai olhar aí no mapa, e é importante, eu sempre falo isso na sala de aula com os alunos, essa estrutura aí, ela vem desde a colônia, ela passa pelo Império e ainda se mantém um pouco durante aí a República. A gente carrega traços dessa estrutura aí, desse modelo econômico chamado plantation. O modelo econômico que a gente tem como estrutura desde a colônia até um pouco depois da República, no início da República. Fundamental entender isso, porque quando você vai fazer Enem, o Enem não está procurando datas, procurando nomes, ele quer entender se você saca da estrutura. E se você entende essa estrutura aí, tudo fica mais fácil. É importante você compreender que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no mundo. O mundo já vivia um sistema de estrutura capitalista, industrial. Nosso mapa ali mostra a Inglaterra produzindo já e exportando para o mundo. Ela está num processo de exportação, desenvolvimento e exportação. A industrialização ela já tá acontecendo. Mas esse plantation ele já vem fornecendo para a Europa, para essa economia livre. Então é importante a gente perceber isso aí, essa estrutura.
Tá ok? Então vamos lá. O que é o plantation? Plantation, né? Que aí é uma palavra em inglês. Você tem aí um latifúndio, é uma grande fazenda, que ela trabalha com uma produção monocultora, ou seja, um produto só agrícola para exportação, e ela funciona com a mão de obra escrava negra. Aí, então, esse plantation, para você entender aí, ele é, na verdade, uma fazenda, é uma grande fazenda aí, um latifúndio, monocultor de exportação com a mão de obra escrava negra. Por que mão de obra escrava negra? É importante a gente entender um pouco a aplicação do escravo na América, o escravo negro na América, é uma questão financeira, é uma estrutura econômica aí forte. Com o descobrimento da América, principalmente pelos portugueses aqui no Brasil, a gente não encontrou ouro de cara, nem prata, nada disso. Então começa uma produção dos produtos que eram caros na Europa. Lembra do açúcar? Primeiro ano a gente viu a importância do açúcar, quanto açúcar era caro. Eles vêm produzir aqui. Mas se o português chega aqui e ele pega o índio, bate no índio, mete a corrente no índio, bota o índio para produzir, o rei de Portugal ele não ganha nada com isso. Porque ele deu as terras para se plantar aqui. Daí se desenvolver a mão de obra escrava negra. Não, é proibido utilizar o índio como escravo. Ué, mas eu não posso utilizar o índio como escravo, eu vou utilizar o quê? O negro. Mas não tem negro no Brasil. Tem problema, eu trago para você da África e vendo para você em 50 vezes, sem juros. Entendeu? Agora você começa a entender aí que a utilização do negro é fácil de você compreender pela cor da pele, para você visualizar o negro e utilizar ele como uma mercadoria, uma mão de obra que você está vendendo como mercadoria. Só que os portugueses nem isso eles faziam, nem vender os escravos eles faziam. Eles terceirizaram para os ingleses. Eram navios ingleses que iam para Portugal, perdão, que iam para a África, trazer os escravos e vender esses escravos na América. Então e Portugal ganhava o quê? Com cobrança de impostos. Ganhava com cobrança de impostos na venda de escravos, com cobrança de impostos na venda da cana-de-açúcar. Era um Estado que cobrava impostos. Então, só você entender essa estrutura econômica é fundamental você compreender isso. Por quê? Porque os traficantes de escravos negros, eles vão enriquecer tanto na Inglaterra, tanto, que essa riqueza, esse excesso de riqueza desenvolvido pelo tráfico de escravos, ele depois vai ser utilizado no processo de revolução industrial. E a Inglaterra, ela se industrializa baseada, né, nessa riqueza da venda de escravos. Eu falo na sala de aula, o escravo negro é uma coisa muito cara. É o que equivale hoje mais ou menos a um carro zero popular. Hoje não sei como é que você está vendo no vídeo, mas hoje na faixa de uns 35 mil reais. Para pensar, o valor de um escravo, uma fazenda de médio porte tinha 100 escravos, ou seja 100 carros zero na garagem. Para produzir, então, o fazendeiro, esse fazendeiro, ele gastava muito com mão de obra. É importante você entender isso aí. Essa mão de obra escrava era caríssima. E aí você vai e pega o dinheiro, dá para o traficante inglês vai lá na África, traz esse escravo no navio, 4 meses e meio boiando no Oceano Atlântico, ele trouxe 100 escravos, mas no meio do caminho morreram 3. Não tem problema, ele vai te entregar os 97, vai jogar os 3 copos na tua frente e falar assim, ó, prejuízo é teu. Você já começou perdendo 3 carros zero. Você pega esse teu escravo, leva ele para a fazenda, esses 97 escravos que sobraram, já perdeu 3, né, como a gente falou, e você tem que construir uma senzala, contratar feitores para 24 horas tomar conta desses escravos, tem que chamar um médico para olhar para ver se está todo mundo bem ou não, aí foge 2, 3, foge. Contrata um capitão do mato para ir buscar esses caras atrás, esse maluco, prende ele no tronco, bate nele, mas não mata, que se você matar eu perco um carro zero. Eu tenho que alimentar essa galera toda para ir plantar o café. Aí guardo esse pessoal todo, fico alimentando todo mundo até chegar um momento e o café
esteja no ponto para eu colher, secar, ensacar e exportar esse produto. Não é mais fácil pegar um salário mínimo, dar na mão do cara e falar, meu irmão, se vira para sobreviver, para pagar a internet, aluguel, água, luz, escola, remédio. O trabalhador assalariado é muito mais barato que o escravo. O fazendeiro vinha colocando isso no papel e já tinha percebido que o trabalhador escravo era muito mais caro do que o trabalhador livre. E se você não vier trabalhar amanhã, tem uma fila de desempregado para tomar conta do teu lugar. Pronto. Era ótimo. O problema da escravidão para o fazendeiro era o seguinte: quem vai abrir a senzala e deixar 100 carro zero ir embora? Não quero mais o escravo, mas eu não quero perder o dinheiro que eu coloquei na compra do escravo. Aí está o impasse da escravidão no Brasil. Os fazendeiros eles não querem perder o dinheiro que eles colocaram na compra dos escravos. Até aí tranquilo, gente? Beleza? Então vamos seguindo. A Inglaterra, ela desenvolve, né, a industrialização e o Brasil produz. Ele está produzindo esse engenho aí, está produzindo para a Inglaterra. Tanto que a colônia, aí você tem os ciclos que você viu lá, né, no ensino fundamental. O ciclo do açúcar, o ciclo do algodão, o ciclo do café. Por que esses ciclos? São produtos que são vendidos para a Europa, porque tem um interesse na Europa lá. Qual é o interesse da Inglaterra com o café? A Europa com o café? Ele serve como estimulante ao operário. Na Inglaterra se percebeu que o operário, depois do almoço, ele produzia menos. Então faz o quê? Taxa o cafezinho no cara. Taxa o cafezinho no cara que ele produz mais. Então o café brasileiro ele é exportado para ser dado para o trabalhador operário como estimulante para ele produzir mais. Então é importante você entender, daí eu botar o mapa, essa mecânica. Você tem um sistema de produção capitalista, industrial, que ele é alimentado por uma estrutura que é agrária e com mão de obra escrava, que alimenta essa estrutura capitalista. O plantation, ele está alimentando essa estrutura aí. Então é importante você perceber isso. É aí que o Enem te cobra. Se você entende essa lógica aí. E esse escravo era tão caro, esse engenho, ele funcionava quase como uma agroindústria, né? Não é agroindústria, mas era quase como isso, que ele não produzia mais nada, só café. Mas, gente, o escravo come, o dono da fazenda come, e o arroz, o feijão, o alface, quem produzia isso? Fazendas menores. Então daí você vê que você tem produções aí que elas estão ligadas à produção maior, que é a produção do engenho, que é a produção de exportação. Inclusive, teve escravidão indígena. Eu até falo que não teve, pô, lembra entradas e bandeiras? Quando os caras iam para o interior buscar, procurar ouro, que o imperador rei bancava era a bandeira, né? Ia com a bandeira na frente, procurando ouro. E quando ele não bancava, eu ia procurar ouro e se não desse nada, na volta eu saí catando escravo, catando índio como escravo para as pequenas fazendas que produziam uma policultura para alimentar esse engenho. Então aí você tem uma fazenda menor. Inclusive também temos o que a gente chama de campesinato. O cara que tem uma terra que com a família dele lá tem 15 filhos. Na época era tudo assim, né? 15, 18 filhos. E tem a fazendinha dele que ele planta lá alface, tomate para vender para esse engenho. Então essas fazendas menores, elas forneciam alimento para esse engenho que exportava. Tanto aí que o governo ele liberava a utilização do escravo índio se fosse para produção, para consumo interno. Aí você podia usar. Então, ó, vocês entendem essa lógica econômica aí, ó, que é fundamental para a gente poder entender esse império aí. Vamos compreender essa estrutura. A Inglaterra,
ela agora não quer mais a escravidão. Ué, André, por que ela não quer mais a escravidão? Porque agora ela está produzindo mercadorias industrializadas. É sapato, é calça, é cartola, é garfo, é faca, e ela quer vender para o mundo, principalmente para os países que são dependentes economicamente dela. Pessoal que está na zona de influência econômica da Inglaterra. O Brasil está nesse alvo. Só que o Brasil tem escravo. Escravo não compra Netflix, não paga internet. Ele tem que ser consumidor. Então a gente tem que transformar esse mundo num mundo capitalista de mão de obra livre que vai consumir produtos industrializados. Há um ciclo aí. Sem entender essa estrutura. Tanto que a própria Inglaterra ela vai estabelecer o que a gente chama de fim da escravidão, com a lei Bill Gardner. O governo inglês vai votar uma lei que libera qualquer navio inglês a afundar qualquer navio negreiro que eles encontrassem. Viu o navio negreiro, puf, dá um tiro e afunda. Gente, mas tá cheio de escravo, não interessa, dane-se, pá. Não estou preocupado com escravo, estou preocupado em acabar com o tráfico de escravo. Não tem nada humano nisso aí, é econômico. Tanto tem um episódio em que navios ingleses entram na Baía de Guanabara e afundam navios negreiros e foram embora. O que o governo brasileiro fez? Nada. Tu vai lá, dar tiro nos ingleses? A potência naval? Seria pra gente mais ou menos americano ver dar tiro aqui e ir embora. Quem vai nos Estados Unidos trocar tiro com os americanos? Você vê como a Inglaterra começa a forçar o fim da escravidão. A gente vai ter aí o que a gente chama de lei para inglês ver. Dom Pedro II começa a criar leis para tentar terminar com a escravidão. A primeira, que a gente falou, a lei do sexagenário, aquele escravo que conseguisse chegar aos 60 anos estava livre, mas vai para onde? Aí a lei do ventre livre, que é a lei que diz que o escravo, o filho do escravo que nasceu depois da lei, ele não será mais escravo. Aí já começa uma mudança mais forte, porque agora escravo só através do tráfico, você não pode produzir mais escravo. Aí depois do episódio aí, na entrada da Baía da Guanabara, vem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Choveu no molhado, porque já não estava tendo isso. Então, a partir dali, agora, só os escravos que estão aqui dentro do país. Isso vai, com isso ele vai retardando o fim da escravidão no Brasil. Só que a elite começa a forçar o imperador. Dom Pedro II viaja, deixa a princesa Isabel governando, a elite força a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea, que não é uma lei de libertação dos escravos, é uma lei de compra dos escravos. O governo, o Estado monárquico, se comprometia a comprar todos os escravos do Brasil e ele libertar os escravos. Ou seja, um prejuízo que seria do setor privado agora vai passar para o setor público. Então, esse prejuízo que seria do setor privado, ele passa para o setor público. Aí eu sou fazendeiro, beleza. Abro minha senzala e deixo os escravos embora. Dom Pedro vai me pagar a libertação dos escravos. Dom Pedro voltou e falou, não assinei nada, eu vou pagar nada. Aí ferrou. Aí os fazendeiros falaram, que isso? Aí aquele partidozinho pequenininho virou, nós, Partido Republicano, nos comprometeremos a pagar a dívida da libertação dos escravos caso o Brasil vire uma república. Pronto, todos os fazendeiros viraram republicanos. Não sabia nem o que era, mas só queria saber como ia ser paga a dívida da libertação dos escravos. Eu vou pedir para vocês aí fazerem uma pesquisa sobre a Convenção de Itu. Até por título de curiosidade, Guaraná Convenção tem o nome por causa disso. O que foi a Convenção de Itu, que foi o grande encontro para se discutir sobre o pagamento da dívida da libertação dos escravos. Tranquilo até aí? Então você já tem a primeira elite, que é a elite que abandona Dom Pedro. Esse já se alinha aos republicanos, procurando receber sobre a dívida da escravidão. Tranquilo? Vamos agora para o segundo fator, que é a questão militar.
primeira coisa que você tem que entender é que no Brasil, as forças militares, ela não era formada por soldados, você não tinha soldado como um profissional. A primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender que os militares, eles eram só os oficiais. Você não tinha soldados. As Forças Armadas eram formadas só de oficiais. Quando o país ia entrar numa guerra, você convocava no meio da população as pessoas para poderem servir de soldados para ir para a guerra. Era assim que funcionava. Dom Pedro, primeiro, que ele tinha medo dos militares, tomar um golpe. Segundo, que era um gasto. Você manter tropas de soldados recebendo salário, alimentação, isso tudo é um custo monstruoso. Dom Pedro, então, economizava não fazendo isso. O problema é que o Brasil vai entrar na Guerra do Paraguai. Uma guerra de interesses, principalmente interesses ingleses também. Porque o Paraguai ele tinha se industrializado, tinha iniciado um processo de industrialização com Solano Lopes. O presidente de lá cria um processo de industrialização. A Inglaterra olha e fala, que isso? Já estão se engraçando, já querendo fazer indústria na América? Não quero ninguém que seja um possível concorrente meu. Então vamos acabar com isso. Há uma forçação de barra da Inglaterra para que Brasil, Argentina e Uruguai, que também estavam se sentindo ameaçados ali porque usavam o Rio Del Plata, o Paraguai estava dominando o Rio, a Inglaterra força esses países a declararem guerra contra o Paraguai. Está aí a Guerra do Paraguai. De um lado Brasil, Argentina e Uruguai, do outro lado o Paraguai, e quase perderam a guerra. E lutaram com dinheiro e armamento financiado pela Inglaterra. No final vão ganhar, mas vão sair com a dívida com a Inglaterra. Essa guerra do Paraguai, o Brasil vai para a guerra e ele convoca, os militares vão na casa do fazendeiro e falam, aí, fala fazendeiro, beleza? Vim buscar teu filho para ser soldado na guerra do Paraguai. Tá maluco? Leva 3 escravos meus, vou mandar meu filho. Meu filho tá na Europa, pô, vai tomar conta da minha fazenda. Manda filho pra Guerra do Paraguai, nada. Leva 3 escravos meus. O problema é como você fazer o escravo lutar por um país em que ele é escravo. O cara no meio da batalha sai correndo e pula o Paraguai. O Paraguai não tem escravidão? Então, vem aí o imperador vai criar um Montepio, que é o quê? Aquele escravo que fosse para a guerra lutar pelo Brasil e que voltasse, ele ganharia a liberdade, ele ganharia um pedacinho de terra para plantar e ganharia um soldo, tipo uma aposentadoriazinha, para ele viver. Aí já fica mais interessante para a guerra. Porque se eu for fugir para o Paraguai, eu vou ficar livre, mas não vou ter nada. Aqui eu vou ter um pedacinho de terra, já vou ter uma estruturazinha melhor. Aí você tem aí a ida dos escravos para a guerra, dentro do que a gente chama aí de voluntários da pátria. Os voluntários da pátria, uma grande parte deles, se não for a maioria, de soldados, pessoas pobres e escravos, indo atrás do Montépio, o Montepio, aí a pronúncia, a palavra italiana, e o Brasil vai para a guerra. Quando o Brasil vai com esses soldados aí, são soldados destreinados, sem equipamento, maltrapilhos. Os exércitos argentinos e uruguaios fazem piada do Brasil. Inclusive, aí daí nasce essa rixa entre brasileiros e argentinos. O Brasil vira piada, com soldados destreinados numa guerra, sem ser soldados profissionais. Os militares oficiais começam a ficar revoltados e reclamar com Dom Pedro II. Dom Pedro II não fica tranquilo que quando terminar a guerra, que vocês vão voltarem, eu prometo que vou montar um exército permanente para vocês. Isso vai ser feito. E a guerra termina, o Brasil ganha, os militares voltam e Dom Pedro não monta o exército prometido. E muito mal paga o Montepio. Esse Montepio é pago mais ou menos,
os oficiais se revoltam. Aí a gente tem um momento que a gente fala, né, que é o episódio Sena Madureira. O oficial Sena Madureira, revoltado numa reportagem no jornal, ele é entrevistado, ele mete o pau no Dom Pedro II. Ele reclama das condições de trabalho, reclama do não pagamento do Montepio. Isso sai nos jornais e Dom Pedro II fica revoltado. Ele vai chamar quem? O Marechal Deodoro da Fonseca, o chefe militar. Prende esse cara. Esse cara está falando mal do imperador. E Deodoro não faz isso. Ele também vai lá e faz uma crítica a Dom Pedro. Pronto, os militares rompem com o Dom Pedro. Acaba agora e já estão numa visão de república. Até porque existe um movimento positivista dentro dos militares, na escola de oficiais aqui no Rio de Janeiro, com Benjamin Constant, que ensinava o positivismo para eles, inclusive o positivismo é a estrutura da nossa república, e os militares passam já agora definitivamente para o lado republicano. O que falta agora para a gente é fechar a parte com a visão da Igreja Católica. Como a Igreja Católica ela rompe com a estrutura monárquica brasileira. Ela leva a República. A primeira coisa que você tem que entender quando a gente está falando sobre a relação da Igreja Católica com a monarquia no Brasil, com o Império, é que Estado e Igreja Católica eram unidos. Era uma estrutura. Você estudou isso no segundo ano, o rompimento do Estado, a separação do Estado com a Igreja. Isso na Europa já tinha acontecido, aqui ainda não. Aqui a gente tinha um sistema chamado sistema de padroado. Aqui no Brasil, Dom Pedro I ele pagava o salário de todo o clero da Igreja Católica. E ele era o líder da Igreja Católica no Brasil. Então você tinha padre, bispo, arcebispo, Dom Pedro II, e de Dom Pedro II, só o Papa na Itália, lá em Roma. Tá ok? Então, gente, é tranquilo. Você entender que o problema se dava, por quê? Porque Dom Pedro era o líder da Igreja Católica e era o líder da maçonaria no Brasil também, ele era grão-mestre. Isso era levado no Brasil, né, era aceitável no Brasil. Mas isso vai acabar dando um choque, porque vai haver o processo de unificação da Itália. A Itália como país, como a gente conhece hoje, ela não existia. Ela é formada de cidades-estados independentes. Só que a parte do norte da Itália já estava industrializada, processo de industrialização lá. E essa industrialização, ela tem como base os maçons. Os donos de fábricas e tudo mais são maçons. Então eles vão começar a montar exércitos e começar o processo de unificação da Itália, até chegar ao Vaticano. Aí que é o problema. O Vaticano, o Papa, ele não aceita fazer parte da Itália. E os exércitos maçons, patrocinados pelos maçons, que estão fazendo a unificação da Itália, fazem um cerco ao Vaticano, esperando o Vaticano, deixando o Papa ali para se render. Tanto, só a título de curiosidade, esse problema vai ser resolvido lá na frente, depois, quando vai ser reconhecido o Vaticano como um Estado independente. Então você tem um país, Vaticano, dentro da Itália. Você entender como isso foi solucionado. Essa briga aí entre o Estado italiano, que está nascendo, patrocinado pelos maçons, pela indústria, e você tem aí a Igreja Católica e começa uma briga. Isso vai refletir aqui no Brasil. Aqui você vai ter padres e bispos, vai ter casamento, onde os padres vão expulsar famílias de maçons de dentro da igreja. Aí começa todo um processo de discussão em que isso não poderia acontecer. Dom Pedro não aceita, manda prender esses padres que fizeram esse tipo de atividade. Aí você vai ter aí o bispo que vai mandar soltar esses padres. Há uma discussão, os governos estaduais também querendo já se livrar já dessa
dessa imposição e dessa força da Igreja Católica dentro dos assuntos políticos dentro do país também são contra essa força aí, Dom Pedro manda prender e se impõe, né, no final, mandando prender esse arcebispo e mostrando poder. Nisso entra o Papa. O Papa ele não aceita isso e vai haver uma discussão entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Então a Igreja Católica aí já rompe, né? Você já vê esse rompimento da Igreja Católica com Dom Pedro II. Dom Pedro II depois vai fazer um acordo, entendendo, com a Igreja Católica, vai dar a mão à palmatória, que foi horrível para ele, porque aí os poderes estaduais já não acreditam mais em Dom Pedro II. Mas mesmo assim a Igreja Católica já não acreditava mais nele. Então a gente já fechou aqui, tá tranquilo? Fechamos aí com Dom Pedro II, rompendo com a Igreja Católica. Esses três grupos agora que apoiavam já não estão mais com ele. A gente vai ver agora aqui a formação na próxima aula, a gente vê essa formação. Galera, então a gente acabou de ver agora esses três grupos sociais que se afastam da monarquia, se unem depois para a formação da república. Nossa próxima aula, a gente vai estar discutindo essa nova república que vai estar nascendo. Tá, gente? Aí a gente já vai ver, corrigir exercício da postura e tudo mais. Galera, boa semana para vocês, um bom descanso, tá vendo? Saúde para vocês e para a família. Beijão no coração de vocês.